Então, vamos lá. Eu falei já de métodos de defumação, eu falei de métodos de limpeza de piso, eu falei de métodos de organização, e tem alguns outros métodos de limpeza de casa, que são limpezas muito simples, que a gente faz facilmente, e que eu vou trazer para vocês para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, que é como elevar e limpar as energias da nossa casa, tá bom? Então, eu ia falar, gente, de sal grosso. Como sal grosso, acho que todo mundo já ouviu falar que sal descarrega energia, que tira energia, né? Sal grosso é uma poderosa ferramenta de descarrego de energia, e tem várias formas da gente usar o sal grosso. Então, eu vou trazer para vocês umas mais simples, né, que a gente pode usar na nossa casa, e como que usa o sal grosso, tá bom? Então, a primeira receita de sal grosso é simplesmente um pratinho. E, gente, peraí que eu vou voltar aqui atrás. Toda vez que a gente for fazer limpeza, e isso eu falei lá nas outras lives, então, caso as pessoas sejam novas por aqui, toda vez que a gente for fazer uma limpeza, antes de mais nada, é muito importante que a gente coloque a nossa intenção, que a gente coloque o nosso coração, que a gente peça a ajuda das nossas hierarquias espirituais, dos nossos anjos de guarda, nossos guias, naquilo que você acreditar, tá bom? Mas que quando você começa a fazer uma limpeza, que você faça com foco, com concentração naquilo que você está fazendo. Eu achei importante falar sobre isso, porque com o sal grosso, da mesma forma, quando você for fazer um movimento que você vai colocar sal grosso em algum lugar da sua casa, é preciso que você faça isso com essa intenção. A energia do sal grosso já é forte, por si só descarrega, mas se você faz isso com a sua intenção, você está colocando mais força ainda nesse trabalho. Isso é muito importante, tá bom? Então, a história do sal grosso para a gente fazer limpeza em casa. Gente, um pratinho ou um copo. Existem algumas, eu vou dar 2 receitas, que são as receitas que a gente mais usa. A gente é minha família, né? Minha mãe faz isso há muitos anos, que a gente mais usa na nossa casa e que eu acho que funciona super bem. Pega um pratinho, pode ser um pratinho, um pires, uma xícarazinha, uma xícara, um copo, um prato. Mais uma vez, eu vou reforçar aqui para vocês, o que vocês usarem para fazer limpeza, né, o prato, a xícara, o copo, o que vocês quiserem escolher, usem só para isso. Então, separem alguma coisa na casa de vocês, né, que seja usado só para isso, porque a gente está ali tirando energia negativa, e você não vai querer comer no mesmo lugar que a gente está recolhendo energia negativa, tá bom? E aí, gente, o ideal é o seguinte: coloca um punhado de sal grosso no prato, não precisa ter uma quantidade específica, é um punhado mesmo, num prato, e coloca num canto do cômodo. Gente, não precisa ser num canto onde as pessoas estão vendo, né? Onde fica ali exposto. Não há essa necessidade. Eu sempre gosto de colocar em alto de armário, em lugar onde a gente colocaria aqueles saquinhos de mofo ou alguma essênciazinha, aquelas coisas que a gente quer que tenham efeito e que não necessariamente a gente quer que as pessoas vejam. Coloca em lugares, né? Nos cômodos, principalmente em canto de cômodo, em cima do armário, atrás de canto de móvel. E aí, gente, deixa ali por uma semana. E tem gente que deixa por 3 dias e faz essa mudança de 3 em 3 dias. Bem-vinda, Ana Paula, Juliano. E aí, de 3 em 3 dias, as pessoas fazem essa mudança do sal. Como é que faz? Pega o sal, recolhe, pode jogar no vaso sanitário sem problema nenhum, coloca outro punhado de sal e coloca ali. Se você estiver sentindo que a energia está pesada, faz de 3 em 3 dias. Se é uma limpeza, que é uma limpeza normal, que você vai fazer uma rotina de limpeza, faz de 1 em 1 semana. A gente, né, na nossa casa, a gente sempre fez de 1 em 1 semana, funciona, fica ótimo, não precisa ser mais. E aí, eu vou só recomendar que vocês marquem. Hoje a gente tem celular, né? A gente consegue programar, anotem o tempo que vocês colocaram para lembrar de trocar, porque como a gente coloca um pouco escondido,
a gente costuma a gente acaba esquecendo. E ali uma coisa que é para ficar uma semana, às vezes passou um mês e você nem viu e não lembrou de tirar. Então, está absorvendo a energia negativa e, no final das contas, a energia negativa ninguém tirou dali, entendeu? Tomem esse cuidado de anotar o dia que vocês colocaram e para ter uma frequência, uma rotina de troca desse sal grosso, tá bom? Essa é a primeira. E aí, é muito interessante. Tem uma outra forma de usar o sal grosso é num copo. Você coloca um sal grosso, pode ser umas 2 ou 3 colheres de sopa do copo de sal grosso e coloca água. Água até onde? Água até cobrir e deixa também no canto do cômodo, da mesma forma que seria com um pratinho. A questão de colocar água ou só o sal é uma escolha pessoal, tá bom? Agora, o interessante é que com a água, a gente costuma ver se teve alguma reação estranha. Como assim? Parece que a água, ela sobe no copo, às vezes fica com a cor amarronzada, às vezes fica com a cor mais estranha. Então, a gente consegue ver uma reação se tiver, mais facilmente, se tiver no copo com água do que no sal puro. O sal puro, geralmente, quando a gente tirou, ele tá assim como a gente colocou. No copo com água, a gente consegue ver se tá diferente do que a gente colocou. E aí é interessante que, se tiver diferente, se você sentir que a reação, né, que o copo subiu demais a água, que derramou e cristalizou fora, acontece. Geralmente a gente pode olhar com mais cuidado para esse cômodo, para esse lugar, para que a gente coloque, né, faça mais limpeza ali, porque de repente está precisando, é um sinal que a energia ali precisa de mais limpeza. Uma outra alternativa que é muito forte, é mais forte que só a água com sal, né, que só o sal, é colocar uma sementinha nessa água com sal. No Brasil a gente acha. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram essa semente. Ela chama olho de boi. É uma semente grande, assim, desse tamanho mais ou menos. Ela é redondinha, não tenho aqui. Eu moro nos Estados Unidos, aqui não acha. Não sei nem o nome disso aqui. Mas no Brasil não é difícil de achar em mercado. Sabe esses mercadões da cidade? Acha em casa de ervas, em casa de chá, acha. Então, procurem, quando vocês sentirem necessidade, olha, eu estou colocando o sal, água com sal, e está vazando, e está cristalizando, está subindo do copo. Uma alternativa para fazer uma limpeza mais pesada é colocar, né, nesse copo com sal, com a água, sementes de olho de boi, que é essa semente que a gente encontra. Então, você coloca lá a semente do olho de boi, ela também vai atrair mais ainda energia pesada, mais negativa, e é muito interessante o efeito que dá, porque ela explode, a água fica preta, a água fica marrom. Quando você coloca no cômodo e não tem energia nenhuma, você passa assim, uma semana, ela tá bonitinha lá, não aconteceu nada. Então, dá para visualizar muito bem, e aquilo puxa muita energia negativa, tá bom? Descarta o olho, né, de boi na natureza, não vai jogar no vaso sanitário, pode jogar água e sal, de repente descarta na natureza, devolve. Eu gosto tudo que a gente trouxe da natureza, descartar na natureza e entregar, mas a água e o sal, né, o sal do copo você pode despejar no vaso sanitário, não tem problema. Então, eu acho que limpeza com sal de cômodo é maravilhoso. Todo mundo tem sal em casa, de preferência sal grosso, viu, gente? O cristal do sal grosso é mais fácil de absorver, né? Assim, eu acho que o cristal do sal grosso tem mais força. E, gente, todo mundo me pergunta e várias pessoas me perguntam, principalmente aqui. Então, eu já vou deixar essa dica para quem estiver aqui morando nos Estados Unidos. Eu sei que tem gente que me assiste que é daqui também. Pode sal rosa, que é mais fácil achar sal rosa do que sal grosso, e o custo é o mesmo, que as pessoas não têm costume de usar tanto sal grosso aqui, e o sal rosa acaba ficando mais em conta. Acreditem, no Brasil não é. Mas então pode, não tem problema nenhum, se é sal rosa do Himalaia ou se é sal grosso, tá tudo certo, é sal, tá bom? Pode usar sim.